boa noite a todos, todas e todos. Vamos para a parte final da nossa 15ª Primavera dos Museus. Museus, perdas e recomeços. E nessa última atividade, nessa sexta-feira, a gente tem também o terceiro encontro da Rede de Educadores de Museus de Mato Grosso do Sul. Nessa atividade de encerramento, a gente tem a honra de receber a Renata Santana, educadora do MAC, Museu de Arte Contemporânea da USP de São Paulo. Nós vamos ter como mediação dessa atividade a Patrícia Guena, colega do Marco, Museu de Arte Contemporânea, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, após a fala das nossas convidadas, a gente faz o encerramento dessa 15ª Primavera dos Museus com o meu colega, professor Douglas, grande Douglas, né, o coordenador do Sistema Estadual de Museus. Lembrando que essa ação é uma parceria entre a REM-MS e o Sistema Estadual de Museus, que traz aí várias instituições museológicas. Quando eu digo várias, assim, né? É porque nós estamos crescendo. Estávamos há pouco aqui falando da possibilidade de novos museus chegarem ao nosso sistema. Isso é muito bom, fortalece, né, a museologia sul-matogrossense. É uma museologia nova, tá crescendo ainda. É uma bebezinha, e a gente tem muito orgulho, né, desse engatinhar aí que a museologia sul-mato-grossense vem percorrendo. Em breve estaremos aí de pé, quem sabe fazendo grandes caminhadas. Então, hoje nós temos esse encerramento das nossas atividades. Foram várias atividades, né? Tivemos palestras com Muark, tivemos City Tour com o Museu José Antônio Pereira, tivemos atividades também com o Marco, a Patrícia pode falar das atividades do Marco, né? O Mual com uma exposição na rua, muito bacana, Museu Dom Bosco também, né? Recomeçando, nós recebemos visitantes, estou muito feliz com esse contato, depois de tanto tempo longe dos nossos públicos, nós estamos aí voltando a receber público, tanto no Museu das Culturas Dom Bosco, como na um senhor museu, Museu Dom Bosco já é um senhorzinho já, né? E aí nós estamos com essa exposição itinerante no shopping Pátio Central, que é aberto ao público também, e é muito feliz. Além de outros museus aí, não vou me prolongar muito, mas a 15ª Primavera de Museus trouxe uma programação muito rica, né, organizada junto ao Sistema Estadual de Museus. Agradeço mais uma vez a presença de todos e todas e vamos finalizar então nossa primavera desse ano, 15ª Primavera, com essa troca, com essa oportunidade de escutar as nossas colegas que vão falar um pouco de museu, é claro, arte e literatura. Agora eu passo a palavra para as meninas, para a Patrícia e para a Renata. E aí eu e o Douglas ficamos de stand-by aqui, né, discutindo, e daqui a pouco nós voltamos para trocar algumas ideias com vocês. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Patrícia Guena, arte educadora do Marco. Agradeço, em nome da professora Lúcia Monserrat e de toda a equipe do Marco, o convite, né, do Sistema Estadual de Museus, né, na figura aqui do nosso querido Douglas, e do diretor Dirceu von Luckenheigen, diretor do Museu das Culturas Dom Bosco, para participar aí da 15ª Primavera de Museus, né. E eu apresento também, né, o Marco, né, esse ano a gente está completando 30 anos, no dia 17 de dezembro de 91, né, e
é um museu, né, que, devido ao seu calendário anual de exposição, ele projeta artistas no cenário regional, nacional e internacional também. É o palco que impulsionou, né, as artes visuais, as artes plásticas aqui no nosso estado. E para começar, né, a minha fala, eu trago aqui uma frase, né, atribuída, né, a Coralina, que às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nestes casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. É o suficiente. Então, a gente começa o nosso webinar da 15ª Primavera de Museus com o tema Perdas e Recomeços, terceiro encontro da Rede de Educadores de Museus de Mato Grosso do Sul. E, diante do tema da pandemia, né, do Covid-19, a 15ª edição da Primavera de Museus propõe um tema, Museus, Perdas e Recomeços, para refletir a função dos museus neste momento. Como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, os museus, eles proporcionam um reencontro com a história. Como repositórios de experiências e emoções, podem ser também espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção. Então, com a palavra, eu passo a palavra aqui para a nossa convidada especial, que é a arte educadora Renata Santana, do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, em que ela vai falar um pouquinho, né, vai se apresentar, vai falar um pouquinho do processo criativo, dos vídeos, né, que tiveram ali um chamamento público muito interessante na pandemia, que foram postados e realizados pelo MAC, além também, né, das ações educativas, dos seus projetos pessoais, literários, alinhavando o acervo do MAC, que é muito vasto, e do qual o Marco também possui artistas ali em comum, como Vega, né, que é o nosso tema da nossa... o tema principal, né, das ações educativas do Marco, porque foi uma artista, né, que teve na arte uma retomada para sua vida e obra, e que possui também acervo no MAC, Humberto Espíndola, né? Então, a gente tem esse diálogo mais estreito também com essa instituição, e aí vamos focar, né, nesses projetos também pessoais da Renata, os projetos literários, e para quem quiser conhecer também mais sobre o trabalho da Renata, ela tem uma página, um perfil no Instagram, que é o arteempaginas.com.br. Se você quiser ficar antenado, né, com as últimas ações educativas aí da Renata, do MAC, siga o Marco, siga o MAC e a página da Renata no Instagram, que está recheada de coisa muito interessante para a gente trabalhar arte e educação e aproximar os museus, né, da sua retomada e torná-los mais próximos e acessíveis do público, né? Então, eu passo a palavra para você, Renata. A noite é sua hoje. Bom, obrigada, Patrícia. Eu queria começar agradecendo o convite de vocês. Eu fiquei muito contente com o convite do Disseu, com a indicação do meu colega do MAI, né, que indicou para que eu participasse da Primavera. Eu tenho muita satisfação em compartilhar com os colegas experiências diferentes, né, a partir de acervos diferentes, em estados diferentes. Eu acho que se a pandemia teve algum ganho, quando a gente está falando de perdas e recomeços, eu acho que a pandemia teve esse ganho porque a gente fez conexão com muitas pessoas que a gente não tinha conexão anteriormente. Então, acho que isso deve permanecer, né, nos cursos, nos contatos entre os profissionais, porque essas lives fazem com que eu conheça, por exemplo, o trabalho de um museu em Cuiabá, o trabalho de um museu em Curitiba, o trabalho de um museu em Goiânia, enfim, a gente olhe para fora dos nossos espaços, né? Então, acho que a pandemia permitiu muito isso, e que a gente deve manter esse contato, que é tão importante, porque as experiências são diversas e elas se complementam, né? Elas se somam, e a gente vai construindo um trabalho com os saberes dos outros parceiros, mesmo que estejam distantes. Então, acho que, embora a gente tenha tido, né, eu tive muita dificuldade em mudar do espaço presencial
para o espaço virtual, muitas vezes eu achei que, ai, não vai ser possível, eu não vou conseguir. A gente viu que os educativos dos museus deram uma resposta muito rápida ao fechamento dos museus. Eu acompanho, né, no Instagram atividades do Dragão do Mar, de Fortaleza, tento olhar para várias atividades de muitos museus para ver o que cada educador está propondo, dos centros culturais do Banco do Brasil, que tem em BH, tem em Brasília, no Rio e São Paulo também. Então, eu tento acompanhar para perceber o que todos estão fazendo e ter ideias, né? Às vezes você acha interessante o que alguém fez, fala, nossa, eu posso me apropriar dessa ideia e desenvolver a partir do meu acervo. E também descobrir acervos, né? Como a Patrícia falou, a gente tem Vega Neri lá, a gente tem Vega Neri aqui, e quem sabe um dia a gente possa fazer uma exposição virtual com todas as Vegas Neris espalhadas, né, pelo Brasil. Então, eu quero muito agradecer e agora eu vou compartilhar um pouco, né, essa experiência dessas perdas e ganhos desse momento que a gente está vivendo. Eu me chamo Renata, eu sou formada em artes, e depois eu fiz um mestrado em artes também na ECA, e o meu mestrado é sobre o livro de arte para criança. Por que eu estou contando isso? Porque toda a minha vida profissional acabou indo por esse caminho, desse eixo da literatura com as artes visuais, né? Essa integração da literatura com as artes visuais. Então, esse mestrado acabou ampliando muito esse percurso da pesquisa para dentro do museu. O que eu trouxe para dentro do museu? A experiência da leitura, do livro infantil, da literatura infantil, né? E depois vou contar para vocês e vou mostrar, eu preparei um material visual. Esse contato com a literatura também foi acontecendo num curso que eu dou junto com os meus colegas para a terceira idade. Então, agora eu vou compartilhar as imagens para vocês poderem entender um pouco do que eu estou falando, né? E da onde eu estou falando também, que é o Museu de Arte Contemporânea. A tela está compartilhada? Tá? Vocês estão vendo? Bom, então, o MAC ele foi fundado em 1963 e desde então a gente teve algumas sedes, né? Nós começamos no terceiro andar do prédio onde é a Bienal. Em 1991, a gente teve uma sede na cidade universitária, pequena, mas que já dava para a gente expor parte do acervo. O MAC tem um acervo de mais de 10 mil obras. E, atualmente, a gente mora aí nesse prédio enorme, desde 2013. São 8 andares de museu e ainda tem um anexo especial para exposições, instalações, né? O prédio fica do outro lado do parque. Ele ainda é o parque, mas é difícil as pessoas considerarem ele o parque, porque você atravessa essa passarela, né? Vocês vão ver melhor depois. Aqui está um pouquinho, um esboço que dá para a gente ver bem o prédio. Esse é o anexo ao qual eu me referi. Aqui em cima tem um restaurante. Aqui é uma espécie de um café e tem um terraço com alguns guarda-sóis. Aqui, onde estão essas pessoas, funciona a nossa biblioteca. E os outros andares, o primeiro andar é o andar administrativo, e do segundo andar até o sétimo são andares de exposição. E no anexo também, atualmente, a gente tem uma exposição grande da Regina Silveira. Então, aqui dá para vocês verem mais ou menos onde a gente está situado, né? Esse é um parque Ibirapuera, que é enorme.
Aqui é o prédio da Bienal, onde a gente morava. Aqui é o novo MAC. E dentro do parque, ele acaba sendo um polo cultural, porque tem o Museu Afro-Brasil, tem o Planetário, tem o MAN embaixo da Marquise, e tem a OCA, que é um espaço expositivo, e o auditório. Então, é todo um lugar que tem bastante atividades culturais. Então, a gente está inserido nesse lugar que recebe muito público aos finais de semana, né? E muitos turistas também, estrangeiros, enfim. Daí, da onde eu falo, né? Eu sou da Divisão Técnico-Científica de Educação e Arte do Museu, eu trabalho no MAC há 32 anos como educadora. Nós somos 4 educadores atualmente, André Amaral, a Maria Ângela, o Evandro e eu. Temos uma secretária que colabora muito, que é a Ana Lúcia, e bastante bolsistas de várias áreas de formação, que são alunos da USP. Então, de História, Letras, Pedagogia, já tivemos bolsista de Direito, Moda. É muito interessante que a gente tenha essa interlocução com várias áreas de formação, né? Isso só contribui para o trabalho, porque as pessoas têm leituras diferentes do lugar que a gente chama de museu, né? E aí a gente desenvolve, nós 4, com o auxílio dos bolsistas, vários programas. Então, com a preocupação de atender as pessoas com deficiência intelectual, a terceira idade, a formação dos bolsistas, programas de finais de semana para a família, formação de professores, o que não sai muito da estrutura de quase todos os educativos de museus, né? A gente tem que sambar, né, para atender tantos e diversos públicos. Então, criança, adolescente, os alunos de graduação, formação de professores. Na verdade, se a gente prestar atenção, os setores educativos dos museus, eles têm um esqueleto muito parecido, né? Porque as preocupações são as mesmas, que é receber da melhor maneira possível todos os tipos, desculpem, de público. Então, a gente tem as visitas das escolas. Dentro desse espectro, então, eu trouxe um poema, né? Parte de um poema para a gente começar, que é Aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano, a expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para vós um formato de pássaro. A arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, que é do Manuel de Barros. Então, dentro dessa questão do transver o mundo, é que eu acho que a arte e a literatura vão, então, se juntar, né? Porque a literatura é um atravessar o mundo, né? Pelos olhos do autor. Então, e as artes visuais também. Os artistas trazem para o mundo, a partir de uma experiência, de uma vivência, de uma percepção deles, o resultado disso para que provoque a nossa experiência, a nossa visão do mundo. Bom, então essa relação com a literatura, ela norteia, agora eu vou passar a falar mais do meu trabalho especificamente no MAC, 3 ações dentro do museu, que é o programa Histórias da Arte para Crianças, entre livros e obras, o curso Arte Mais 60, que são os livros, está faltando um S, os livros de artistas como objetos de criação, e o curso de extensão para professores, educadores e bibliotecários, que é a Criança, o Livro e a Arte. Então, nesses 3 programas, eu trabalho muito a literatura. Então, logicamente, com as crianças, a literatura infantil, no curso de terceira idade, os livros de artistas, que tem muita relação com a literatura, que eu vou, enfim, mostrando no percurso do curso, e o curso de extensão para professores, educadores, onde eu mostro o vasto número de publicações de livros de arte para criança que levam os trabalhos de arte para além dos muros do museu, porque o livro ele pode chegar em qualquer lugar, né? Talvez eu tenha um Picasso no Rio de Janeiro que uma pessoa de São Paulo nunca possa ver pessoalmente, mas o livro traz essa obra para perto.
Lógico que respeitando as diferenças. É óbvio que ver uma obra no livro não é a mesma coisa do que ver num espaço expositivo, mas o livro tem essa possibilidade de trazer, pelo menos, uma proximidade com a produção artística que está espalhada pelo Brasil, né? E fora do Brasil também, que nem todo mundo, nós também não podemos, ir ver todas as obras que apreciamos nos livros presencialmente, né? Porque não podemos ir para o Japão, para a França, para a Itália, enfim, procurar o que a gente aprecia e ver pessoalmente. Então, muito do que a gente conhece de artes é por meio dos livros, né? Mesmo na faculdade, quando a gente estuda com os livros, né? E com as apresentações, enfim. Então, o Histórias da Arte, ele começou em 2010, porque eu percebia que, no curso com os professores, como é que o livro ia entrar, como é que eu conto essa história da arte para as crianças, né? Quando a gente é educador de museu, eu percebi que todos nós estamos criando histórias diante das obras, porque a gente faz uma seleção de imagens e cria o texto. Isso é quase escrever um livro, né? Então, quando eu percebi isso, que é o trabalho que acabou resultando, porque eu também acabei escrevendo livros, e isso surgiu da minha experiência, eu falei, bom, eu vou então ver como é que esses livros, como essas histórias acontecem na mão das crianças. Então, para deixar claro, né, eu não sou uma contadora de histórias, eu não tenho essa experiência que muitas pessoas se especializam, né, em contar história para as crianças. Não, eu leio a história junto com as crianças, como seria uma educadora lendo, ou uma mãe, que eu li muito para os meus filhos, e tantas outras tios, avós, tantas pessoas leem para crianças que têm por perto, né? Então, eu convido as crianças para ler um livro por mês, aos sábados, no MAC. E aí as escolhas vão sendo direcionadas de acordo com os eixos curatoriais, né? Eu vou percebendo, a gente tem encontro com os curadores de cada exposição que vai inaugurar, e ele é construído, esse encontro, com 3 momentos. O momento que a gente se encontra, lê o livro em roda, eu passo o livro para a mão das crianças, então as crianças leem com as possibilidades de leitura que elas têm, né? A gente vai construindo o texto com a leitura juntos. Depois a gente vai em busca das relações daquela história com as obras do museu. E no final a gente faz um ateliê de alguma atividade que tem alguma similaridade com o processo criativo dos artistas que a gente viu, ou daquele tema que foi escolhido. Então, eu trouxe um texto do Borges, que é: pegar um livro e abri-lo contém a possibilidade do fato estético. Que são as palavras impressas em um livro? Que significam esses símbolos mortos? Nada, absolutamente. Que é um livro se não o abrirmos? É simplesmente um cubo de papel e couro com folhas. Mas se o lemos, acontece uma coisa rara. Creio que ele muda a cada instante. Então, eu trouxe os livros para as mãos das crianças, percebendo muito nas minhas visitas com as crianças, né, quais eram as paixões, os interesses deles. E então eu vou atrás da literatura infantil e não necessariamente do livro de arte para criança, porque eu confesso para vocês que quando eu comecei, eu estava muito presa que tinha que ser um livro de arte. Mas depois eu percebi que eu podia ampliar essa roda, né, de livros para outros que tinham os temas das visitas. Então, um dos temas que eu trouxe aqui, que foi um encontro muito diferente, é o do gato, porque o gato é um sucesso entre as crianças, eu vou mostrar para vocês. É uma obra da Nina Pandolfo, enorme, que atualmente foi tirada do museu. Então, quando a gente fala de perdas, né, a gente perdeu o gato, porque ele era uma obra que todo mundo pode pôr a mão, então, com a Covid, seria impossível a gente controlar o público. O gato foi, então, passar por um banho lá no pet shop do museu,
e foi retirado. Ele é um gato gigante, é uma paixão do público, né? E as crianças principalmente. Então, nós entregamos um caderninho para as crianças, depois de fazer a roda com esse livro. Esse encontro teve uma especial participação da Sônia Magalhães, que foi a pessoa que fez as ilustrações do livro. Então, as crianças, a gente leu o livro juntos. Eu levei esse relojão aqui, porque na história, cada hora o gato faz uma coisa. Então, a gente viu os gatos no museu, eles foram desenhando nesse bloquinho, e depois nós fomos para o ateliê e demos papel, tesoura e cola. A Sônia só trabalha com colagem, trabalhava, porque, infelizmente, essa minha grande amiga faleceu, e ela trouxe para as crianças, então, esses itens dificultosos, né? Olha, a gente só pode colar, recortar e usar 3 cores. E o resultado foi incrível. Então, esse foi um dos sábados com as crianças. Outro sábado foi com um livro do Leonilson para crianças, que é um artista que, além de pintar, ele usa tecido, ele já faleceu, né? Ele foi um dos artistas que a gente perdeu vítima da AIDS, e eu trouxe o livro, a gente tinha essa grande obra dele no museu, e fizemos um trabalho de passeio, e depois eles viram outras obras do Leonilson, e depois eles fizeram um desenho. Então, aqui estão os desenhos deles, né, das crianças. Aqui foi uma outra exposição, que era uma exposição meio vazia, entre aspas, que as curadoras queriam provocar a reflexão sobre o que é uma curadoria. Então, o que a gente faz para ter uma exposição, né? A gente escolhe as obras, a gente escolhe a parede, que cor vai ser, que texto vai pôr, quem cuida, quem pinta, quem limpa, quem pendura. E aí eu trouxe esse livro, Visitando o Museu, para a gente conversar, e ele vai abrindo em páginas, folders, assim, e vai mostrando tudo que tem dentro do museu. É muito interessante. A gente conversou aqui, tá vendo? Na roda, tem uns cartões postais no chão, e a gente conversou, então, o que era um museu, o que tinha no museu. E aí eles fizeram espaços expositivos com os cartões postais que o MAC tem. Vejam que interessante, eles lembraram de pôr as pessoas aqui, e um deles tem os vigias, agora eu não sei se é qual que está. Essa menina recortou o cartão postal do cavalo, que é uma grande escultura que está logo na entrada do MAC, para que parecesse realmente uma escultura. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, não paravam de fazer novos espaços expositivos, e juntavam um espaço com o outro, mudavam as cores das paredes, enfim. Bom, aí a gente continuou com outras atividades. Esse é um especial de futebol, que, por coincidência, tinha umas obras de futebol numa exposição que foi montada no 8º andar, antes dele ser o restaurante. Então, eu sempre fico atenta a que temas que eu posso trazer para conversar com as crianças, e que livro que vai poder tratar isso, né? Porque esse do futebol, ele tem obras do museu, e então eu achei que seria uma maneira boa de introduzir as crianças no universo do futebol por meio, né, que é um tema tão apreciado no Brasil, e aí a gente fez atividade no ateliê. Esse foi um outro que foi interessante, porque foi uma exposição dos 3 museus da USP. O Museu Paulista, que é conhecido como Museu Ipiranga, o Museu de Zoologia e o MAC. Então, o que eu fiz para aproveitar? Nós tínhamos insetos, né, do Museu de Zoologia no MAC. E esse livro, que é o Arte à parte, aqui vocês vão ver, ele abre em grandes folders. Aqui um bicho, que é a onça pintada da Leila Catunda, e aqui uns insetos que são criados pelo Valmor Correia, um artista que atualmente mora em Porto Alegre, e ele cria insetos que você olha e acha que são insetos de verdade, mas não são insetos inventados. Então, eu lembrei desse livro e falei, bom, acho que esse livro dá para juntar com o tema que está apresentado ali na exposição. Aqui são eles mexendo no livro. Eu esqueci de comentar que,
quando eu escolho o livro, eu entro em contato com a editora e peço para a editora se ela pode me doar 3 ou 4 exemplares que eu sorteio ao final da atividade. Então, algumas crianças ainda saem com o livro nas mãos, né? O que é bem bacana. Além disso, os livros estão disponíveis na biblioteca do museu. Então, um pai que queira voltar, ver o livro num outro dia com as crianças, ele pode entrar na biblioteca, pedir o livro e ver com seu filho na biblioteca. Então, aqui é um inseto que ele criou. Ele está super compenetrado, né? Bom, aí veio a pandemia e eu fui pega de surpresa. O que eu vou fazer agora para essa minha atividade, que é tão querida, né? E que a gente tem tido procura continuar. Então, eu comecei a fazer uns vídeos. E, assim, com uma cara e a coragem, porque, né, todos os educadores que eu vejo, nós não fomos preparados para isso, ninguém é youtuber, ninguém está lá preparado para montar uma luz, como eu vou gravar, como eu vou fazer. E aí, eu comecei a gravar uns pequenos vídeos, e a minha solução foi, eu vou pensar em temas, porque daí eu posso juntar algumas obras por temas, porque eu percebo, pelo convívio com os professores, que os livros que são temáticos, né, comida na arte, futebol na arte, a casa na arte, eles trazem um interesse bastante forte das crianças também. Então, eu comecei com o primeiro vídeo que eu fiz, foi esse sobre a natureza morta, e eu queria agora pedir para Clara passar para mim, por favor, o vídeo. Olá, crianças. O meu nome é Renata e eu sou educadora do Museu de Arte Contemporânea da USP. Enquanto o museu está fechado e nós estamos isolados em nossas casas, eu vou contar algumas histórias da arte para vocês que estão presentes nos livros e nos museus. Assim, quando o museu reabrir, vocês poderão visitar as obras para vê-las ao vivo. Hoje, eu escolhi contar para vocês um pouco sobre as naturezas mortas. Que será natureza morta? Naturezas mortas são obras que apresentam cenas compostas por frutas, legumes e outros objetos do uso doméstico, como bules, fruteiras, xícaras, entre tantos outros. Os artistas, então, reuniam esses objetos, na maioria das vezes, sobre uma mesa, e organizavam a composição que depois servia para que eles desenhassem e pintassem. Hoje, eu vou mostrar para vocês algumas obras do MAC. 4 obras. Dify, Georges Braque, Henri Matisse e Francisco Brenan, para que vocês observem as diferentes maneiras de representar uma natureza morta e possam ter ideias para organizar a natureza morta de vocês. Vamos lá? Escolha as coisas que você gosta e tem na sua casa. Pode ser banana, mamão, maçã. Pegue algum objeto doméstico, como um bule, e pronto. Está organizada a sua mesa. Agora, vamos passar para a próxima etapa, que é a etapa de fazer um desenho dessa composição. Depois que o seu desenho estiver pronto, vamos passar para a etapa da pintura. Escolha materiais simples que você tem em sua casa. Lápis de cor, caneta Docô, giz de cera e comece a pintar. Depois que você acabar o seu desenho, mande para o e-mail infomac@usp.br, que nós iremos publicar alguns dos desenhos em nosso Instagram. Agora que todo o seu processo foi finalizado, que tal cortar essas frutas com a ajuda de um adulto e fazer uma deliciosa salada de frutas? Bom apetite! Ah, e lembrando, se você quiser saber mais sobre os artistas que eu mostrei aqui, e entre tantos outros que fizeram naturezas mortas, entra no site do museu e faz uma pesquisa para você conhecer mais artistas do acervo do MAC. Até a próxima! Que tem toda uma insegurança, a gente grava 1000 vezes, porque eu contei com a ajuda da minha filha, que pôs a interrogação ali, fez uma edição para a mãe, né, que não sabia fazer. Ai, meu Deus, desculpem.
li lá para frente. E aí, a partir desse vídeo, a gente teve muito retorno. Várias pessoas enviaram os desenhos para o museu, inclusive não foram crianças, porque as pessoas mandavam com a idade, 50 anos, 46, dizendo que tinham se divertido, e a gente postou essas imagens no Insta do MAC. Então, eu percebi que a gente estava realmente conseguindo ter um alcance, né? E o interessante, que foi uma coisa que eu não havia percebido, é que quando a gente está na ausência do presencial, né, usando o virtual, eu podia usar obras que não estavam em exposição. E isso colaborou em outros vídeos, porque eu podia escolher dentro do acervo online do museu obras que não estavam na exposição, mas que tinham a ver com o tema que eu tinha escolhido. Então, a gente podia ampliar o conhecimento sobre o acervo nessas visitas virtuais, nesses vídeos que eu fui fazendo. Com o passar do tempo, eu fiz um outro depois da Regina Silveira, continuando a questão da natureza morta, mas de uma outra maneira. E você passa para mim, por favor. Olá, crianças. Eu sou a Renata, educadora do Museu de Arte Contemporânea da USP. No nosso primeiro encontro, eu falei para vocês das naturezas mortas, que são composições com frutas, legumes, objetos domésticos que os artistas organizavam e depois pintavam. Hoje, eu vou me concentrar nos objetos domésticos usados por Regina Silveira. Mas por que será que eu estou aqui com a minha sombra? Porque a Regina Silveira fez muitos trabalhos a partir da sombra dos objetos. Um bule, um garfo ou uma xícara. E depois, esses objetos não estavam presentes no trabalho. Então, as sombras eram representadas de objetos ausentes. Como é que é isso? Vamos fazer um exercício para tentar nos aproximar da obra da Regina Silveira? Para esse exercício, você vai precisar da ajuda de alguém. Então, chama seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã para segurar ou uma lanterna ou a lanterna do próprio celular, enquanto você escolhe o ângulo da sua sombra. Passeie com essa luz sobre os objetos e escolha a hora que você gosta da forma que ela faz no papel. Quando você estiver satisfeito, você pede para a pessoa que está segurando a lanterna parar ali e pega um lápis e desenha essa sombra sobre o papel. Depois que você desenhar, você pinta essa sombra de preto, com caneta preta, ou giz de cera, ou qualquer material que você tenha em casa, e recorta. Agora que você fez o exercício, que tal vermos as sombras dos trabalhos da Regina Silveira? O bule e o garfo são gravuras da Regina da década de 80. Agora que você conheceu um pouco do trabalho da Regina Silveira, você pode ampliar o conhecimento sobre o trabalho dela acessando o site do MAC. Depois de finalizado o seu trabalho, que tal você colocar a sua sombra no seu Instagram, na hashtag MACUSP. Até a próxima! Bom, esse, né, ele tem um livro também que... Ai, meu Deus, de novo eu fiz isso. Caramba. A gente tem um livro para criança também, da Regina Silveira, e agora a gente está com uma exposição enorme dela, então eu vou ver se eu faço mais vídeos sobre o trabalho da Regina, a partir desse livro, que monta uma maquete de 4 instalações dela. E o que eu tenho para falar desse trabalho é que a gente não teve muito retorno,
Então, eu avalio que essa atividade talvez tenha sido um pouco difícil, ou ela depende de um adulto estar junto, ajudando, auxiliando, e no cotidiano, né, pai, mãe, filho, todo mundo em casa, às vezes isso não é possível, porque são muitas tarefas que as pessoas têm que desenvolver dentro do momento da pandemia. Agora até está um pouco mais tranquilo, né, mas no momento mais difícil, todo mundo ficou realmente em casa, e eu acho que essa tarefa talvez tenha sido excessivamente, demandou muito aos pais ou às pessoas que ficavam com as crianças, então nós não tivemos muito retorno dessa atividade. O que é importante, eu percebi depois disso, é que já que tinha tanta gente entrando, né, no Insta, participando das atividades, eu percebi que eu podia ampliar para as crianças que não ouvem, né? Como é que eu podia fazer isso ser um vídeo acessível? Então, eu pensei em colocar libras e legendas, solicitei a diretoria, o MAC autorizou, a gente conseguiu abrir um contrato, e o próximo vídeo que vocês vão ver, que eu vou passar para pedir para a Ana passar, vocês vão ver que já tem libras e legenda, porque assim eu possibilitaria mais pessoas a terem acesso à arte por meio desses temas que eu estava escolhendo, e que elas podiam depois entrar em mais contatos se tivessem condição de ter o livro posteriormente na biblioteca da escola, ou visitar o museu, ou outra biblioteca qualquer perto de casa, né? Quando elas voltassem a abrir. Então, esse que eu vou passar agora para vocês é diferente, porque o que eu fiz? Eu fui no espaço expositivo do museu fazer um percurso para mostrar os bichos do museu. Você pode passar, Ana, por favor? Olá, hoje eu estou de volta para falar de uma coisa que a gente gosta muito, os animais domésticos e os outros animais também. Como é gostoso poder passar a mão no cachorro, escutar o miau e o ronronar do gato, ouvir os passarinhos. Bem, eu convido vocês para fazer uma visita no museu e encontrar outros bichos do MAC. Vamos lá? Logo que entramos no museu, podemos ver um cavalo de bronze, uma escultura de Marino Marini. Ela é bem grande em relação ao tamanho do corpo de uma criança. Bacana perceber como ele desenhou esse cavalo, como ele olhou diferente para esse animal. Vamos subir para o quinto andar e, enquanto estamos no elevador, pensar: que bichos eu vou encontrar no MAC? Bem, logo que chegamos, uma grande surpresa, grande mesmo, um grande elefante, feito por João Loureiro, que não fez só o elefante, fez um pequeno rato, um rinoceronte e outros bichos que estão espalhados por aí. Do que será que foi feito esse elefante? Como você faria uma escultura de um elefante tão grande? João Loureiro fez em camadas de espuma, o mesmo material daquelas esponjas de lavar a louça que temos em nossas casas. A de lavar a louça às vezes é amarela, às vezes é azul, tem até rosa. Mas o João escolheu a cor cinza e fez esse grande elefante que a gente morre de vontade de pôr a mão, mas não pode. Porque se todos nós pusermos as mãos no elefante, ele vai estragar e ficar amarelado com a gordura que temos na mão. Vamos continuar a nossa visita. Bom, aqui a gente encontra a miniatura de um artista com um pequeno coelhinho branco na mão. Que história será que tem aqui? Bom, o Eduardo Kac decidiu que ele queria fazer uma experiência biológica e transformar uma coelha branca
numa coelha verde fosforescente. Graças aos cientistas, essa experiência foi possível e a coelha realmente brilhava na luz, né? Aqui a gente tem alguns desenhos de coelhos feitos com essa tinta verde luminosa e a reprodução do artista com a coelhinha na mão. Talvez vocês pudessem imaginar uma história diferente para esse coelho, não é mesmo? Mas essa é um pouquinho da história dessa obra. No nosso passeio pelo quinto andar, eu não encontrei o outro animal, por enquanto, mas encontrei uma gaiola. A obra chama Armadilha para Não Pegar. Normalmente, essa é uma gaiola pequena, do tamanho da caixa de sapato. E quando o passarinho pousa nesse pequeno pedaço de madeira interno, ela fecha e o passarinho é capturado. Aqui, Nino Cais pôs uma pedra para que nenhum passarinho fosse pego. Porque lugar de passarinho é voando no céu, não é mesmo? Agora que vocês viram alguns bichos da coleção do MAC, eu proponho que vocês façam um desenho do bicho que vocês mais gostam e mandem para o museu que nós vamos publicar nas nossas mídias sociais. Eu aguardo. E no próximo encontro vamos ver outros bichos do MAC. Até lá! Então, gente, eu fico um pouco cansada de ficar me vendo. Esses vídeos estão disponíveis no Instagram do MAC. Eu fiz alguns e foi muito bacana poder ter os vídeos com legendas, né? E a participação das tradutoras em Libras. Acho que é importante que a gente pense que só foi possível porque eu estava no vídeo, né? E mesmo que, assim, com toda... Eu tinha vergonha, a minha filha que gravava para mim, enfim, o museu não tinha quem pudesse editar os vídeos para mim. Então, foi uma experiência mesmo. E o que teve de bom nesse momento para mim foi perceber que eu podia incluir mais crianças, né? Com a linguagem de Libras e as legendas. Então, eu fiquei bastante contente. Então, essa é uma experiência, né, com a literatura no museu, que foi transposta para o espaço virtual. E que a gente teve algum retorno, teve algumas colocações da diretoria que eu tomasse cuidado para não mostrar os livros, porque poderia parecer que eu estava estimulando a venda dos livros, então depois eu fiz um vídeo que vocês podem assistir posteriormente, mostrando os livros que eu mostrei, mas que estavam na biblioteca, e que eu sugeria para as crianças também olharem em suas escolas quando elas voltassem às aulas presencialmente, o que demorou mais do que a gente esperava, né? No começo, não pensei que a pandemia ia durar quase 2 anos já, a gente está em pandemia, né? E com as crianças, então, o trabalho é esse. Agora eu vou passar só rapidamente, para não ultrapassar muito tempo, para a gente ter tempo de conversar, como que a literatura entra também no curso da terceira idade que o MAC desenvolve. Somos nós os 4 educadores que desenvolvemos o curso juntos, fotografia, desenho, impressões, gravura, e eu que dou o livro de artista. No curso de livro de artista, é lógico que a gente estando no museu, a gente teve a possibilidade de ver obras de artistas ao vivo, né, no espaço expositivo, como as do Júlio Plaza, que faz os livros junto com Augusto de Campos, que são os poemóbiles. E eles provocaram, vocês veem aqui que cada um dessas duplas de página, elas abrem palavras, como aqueles pop-ups de livro infantil, né? Então, o Júlio desenhava o pop-up, a forma, né? As palavras saem para o tridimensional, e o Augusto punha as palavras. E a partir da experiência com esses livros, a terceira idade criou delas. Então, aqui ó, tem arte do lado de fora
e ela escreveu fato do lado de dentro. Então, quando abre, artefato, né? Oi, Renata. Oi. Oi, Renata, tá me escutando? Tô. Coloca no modo de apresentação Tá bom, peraí. para ampliar. Ih, mas aqui volta para o começo. O que eu fiz errado? Aí. Bom, vou passar até lá. Desculpem, então. Isso. Aqui. Então, elas viram os livros do Júlio Plaza, né? E fizeram os poemóveis. Tá vendo? Essa não fez palavra nenhuma, ela pôs só imagens. Por que eu estou mostrando ao vivo? Porque quando a gente fala de sair do presencial, eu falei, como eu vou dar um curso sobre o livro sem que as pessoas possam tocar, ter a experiência de abrir e fechar uma página, né? Porque o Mark comprou um desses poemóveis para que as pessoas pudessem manusear, porque os que são do acervo, lógico, estão na vitrine. Então, eu achei, sinceramente, que eu não ia conseguir dar o curso para a terceira idade de livro, porque livro é uma coisa que você tem que tocar, abrir, mexer, manipular, né? E mesmo as experiências práticas, como é que eu ia fazer com que elas percebessem o que a gente podia fazer? E foi uma... Vocês estão vendo aqui ainda esse é presencial, que é um livro feito a partir de dobras, e ela fez com a palavra livro. O resultado do trabalho da terceira idade é incrível, é surpreendente o envolvimento e a participação delas. E esses são alguns dos livros que estão em exposição no museu. E que eu falei, como eu vou transpor para o virtual uma coisa que exige tanto tato, né? Livro tem peso, tem cheiro, tem o volume. Eu achei que não ia conseguir. O que me ajudou muito foram os catálogos de exposição. Então, aqui é a capa de um, e que tem como mote a terceira margem do rio, que é do João Guimarães Rosa, né? Então, a literatura vai se conectando a todo o processo criativo delas. Eu começo o curso pedindo para elas se apresentarem por meio de um livro. Qual é o livro da sua vida? Ah, precisa ser de criança? Não. Qual é o livro que marcou para você de alguma maneira? Então, o livro, ele traz memória. Ah, foi minha filha que me deu, foi minha neta que leu comigo, eu ganhei quando era criança, até hoje eu tenho. Então, por meio do livro, eu consigo conhecer um pouco melhor as alunas. E aí, a gente começou o curso online dessa maneira, né? Quais são os livros de vocês, né? E elas mostravam e contavam um pouco da vida delas a partir das leituras de preferência da vida delas, né? Algumas falavam, eu nunca li um livro de literatura, Renata, eu li sempre livro técnico. E aí eu mostrava os livros de artista para elas por meio da tela, né? Não tem outra solução. E os catálogos de exposição ajudaram muito, porque a gente escaneava e punha num drive, para que elas pudessem ver o livro, entre aspas, né, no espaço expositivo, mesmo não sendo o espaço expositivo do museu, porque o museu tem poucos livros em exposição. Então, eu normalmente visito com o grupo outras exposições de livro, se a gente tem sorte de ter exposição de livro naquele momento. E os catálogos têm textos muito interessantes sobre o livro. Então, a gente escaneou os catálogos e disponibilizou no Drive para que elas pudessem ler e ver, né, os livros também. Então, esse é um livro que o Mark tem e que está em exposição. E aí, essas conexões sobre o livro, a gente foi juntando algumas leituras e algumas experiências com o livro de literatura que elas traziam para mim. Então, uma delas tinha lido Fahrenheit 451, que é um livro que virou um filme, onde os bombeiros queimam os livros, e aí veio em sequência, né, a música do Caetano, que até comentei com vocês, que ele fala que os livros podem ser queimados, enfim, e aí o vídeo ele passa por meio de uma fogueira. Então, a gente foi construindo, a partir das leituras delas, relações que iam além do acervo do museu para outras áreas de interesse, né?
Então, a literatura, a música, e isso voltava na hora da produção dos livros. Teve uma aluna que fez um livro dentro de um CD. Ela pegou a caixinha do CD e fez um livro com várias músicas de autores que ela gostava. Então, essas relações elas foram surgindo todas a partir do levantamento de vamos olhar para o livro além do livro. Né? Esse livro, por exemplo, foi cortado. É um livro de escultura que foi cortado pelo Lucas Simões. Aqui é um trabalho do Felipe Cama, que, como eu comentei com vocês, é como a gente aprende arte, né? E ele põe esse título, foi assim que me ensinaram. Então, foi assim que a gente aprendeu arte, por meio dos livros e da reprodução minúscula dos trabalhos, né? Que ele tem essa perspicácia de reproduzir em pequenas telas e colocar na parede. Então, na terceira idade, acabou funcionando bem, a gente tem as aulas em Zoom, eu acompanho a produção dos trabalhos pelo WhatsApp, elas me mandam, quando tem dificuldade, elas me mandam pelo WhatsApp também, Renata, não estou conseguindo, né, fazer, eu às vezes faço um passo a passo da atividade com elas, e acho que é isso, gente. É impressionante o envolvimento da terceira idade por meio dos livros, eu fui pega mesmo de surpresa desde o início, esse curso foi iniciado pelo educador Silvio Coutinho, que era do MAC, e dedicou a vida inteira ao trabalho com a terceira idade. Ele aposentou, deixou esse curso de herança para os educadores, e esse ano ele faleceu, infelizmente, não foi de Covid, mas ele faleceu. E eu tive que, né, aprender a trabalhar com a terceira idade, que era um desafio, eu nunca tinha trabalhado, eu e meus colegas, e eu escolhi de novo a literatura, porque é um tema que eu tenho mais afinidade, e tenho tido resultados bastante satisfatórios, é uma relação muito bacana, funcionou muito bem pelo Google Meet, as aulas ficam gravadas, então, como a terceira idade tem essa, muitas vezes, não todos, né, eu não gosto que a gente fale isso, mas eles têm, às vezes, problema de saúde, não podem estar, ou então alguns, vou ver meu neto, não vou poder estar na aula. Então, a aula gravada, elas podem recuperar e assistir depois, e me mandavam os trabalhos feitos pelo WhatsApp. E também colocavam no Drive. Então, a gente conseguiu se organizar de alguma forma. É lógico que elas estão loucas para que, no momento que o museu volte, a gente possa ir na biblioteca, porque o MAC tem uma biblioteca, na biblioteca, vários livros de artista que elas podem pegar, pôr a mão, né? Realmente sentir o volume e vivenciar o que o artista está propondo ali. Mas foi um desafio, mas me surpreendeu como funcionou. E eu acho que a gente não tem como voltar atrás, porque eu tinha alunas de Cuiabá, eu tive alunas de Goiânia, então, mesmo que a gente voltando ao presencial, o museu já está aberto, né? Os funcionários estão voltando depois de 15 dias da segunda dose, os funcionários estão voltando a trabalhar 4 horas por dia, a biblioteca ainda não está aberta. Mas a ideia, e elas pediram muito, é que quando for possível que a gente se encontre na biblioteca para ver os livros e poder tocá-los, manusear, virar a página, ou não virar, né, porque tem livro que não tem página, enfim. Foram essas experiências que, para mim, foram mais reveladoras do quanto que o modo virtual também pode ser possível de realizar um trabalho bacana. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Eu acho que eu tocou meu sino aqui, e agora vamos ver se a gente tem um tempinho para eu ouvi-los, a experiência de vocês, as perguntas. Eu estou à disposição. E quero agradecer a paciência pela audição aqui, né? Renata,
Eu agradeço, né, a sua participação. Acredito que a gente tem aí percursos compartilhados entre MAC e Marco, não só, né, pela o acervo que a gente tem em comum de artistas, mas eu acredito que essa pandemia nos fez com que a gente se redescobrisse e novas formas de expor o nosso acervo. E assim me chamou bastante atenção na sua fala, porque é um caminho sem volta essa questão das tecnologias, principalmente, porque eu pude perceber que as ações do MAC, elas se ampliaram. Inclusive, eu queria te perguntar essa presença, né, que você teve também em relação ao público da terceira idade, né? Você percebeu assim um fluxo maior de participação e ampliação da faixa etária por meio das novas tecnologias nessa pandemia? Olha, eu fiquei surpresa, Patrícia, como elas dominam. No grupo, sempre tem uma que domina mais. Então, por exemplo, se uma tinha dificuldade, ela, na hora da aula, falava, vai ali, clica ali, naquelas bolinhas, achou? Agora você pode compartilhar sua tela para mostrar o livro que você fez. Então, tinha uma troca, inclusive de níveis diferentes de domínio das ferramentas. Às vezes o marido ajudava, às vezes uma falava assim, eu não sei fazer isso, Renata, mas minha neta vem aqui hoje à tarde e eu vou pedir para ela me ajudar, daí eu te mando o trabalho. Então, é difícil fotografar para te mandar por WhatsApp, porque o meu livro eu quero que alguém mexa para mim, porque elas queriam mostrar como o livro era para ser manuseado. Então, uma auxiliava a outra a chegar num certo nível que era possível possibilitar a troca dos trabalhos. Então, eu fiquei bastante surpresa, e algumas me deram olé, porque eu também não sou essa maravilha com a tecnologia, né? Fui pega de surpresa, eu não era uma pessoa, para você ter ideia, eu nem tinha Instagram. E aí teve que criar tudo. Lógico que eu tenho uma filha de 17 anos que me ajudava, dava uns puxão de orelha, não, mãe, não é assim, tá horrível, tá péssimo, e ajudava, enfim, o que me ajudou muito. Mas na própria convivência com elas, eu fui aprendendo coisas que algumas dominavam e eu não. Então, e é muito bacana porque você constrói uma troca verdadeira, porque as pessoas de mais 60 anos, elas viveram, não muito mais que eu, porque eu já tenho 58, né? Mas algumas têm 70, 76, e elas têm muita experiência. É muito importante que a gente dê voz, que a gente consiga ouvi-los, né? Tá chegando aqui, Renata, tá chegando aqui a pergunta da Mariane Clarice. Boa noite, Mariane. Ela pergunta aqui, oi, boa noite. Tantos projetos para as crianças quanto para os mais velhos aguçam a curiosidade. Acredita que isso ajuda na alfabetização de forma prática? E aí ela parabeniza, né, pelo belo trabalho que você expôs aqui. Obrigada, viu, Mariane? Eu acredito, Mariane. Inclusive, eu tenho um trabalho com alunos de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que eu trabalho a partir da metodologia do Paulo Freire, da palavra geradora, aí vira o objeto gerador, né? E a gente trabalha a partir da palavra que eles escrevem para a obra que eles escolhem. Isso era presencial, Mariane. Mas, com a pandemia, esse trabalho eu não consegui desenvolver. Por quê? Porque os alunos de EJA, nem todos têm equipamento suficiente para continuarem as aulas. Então, a maioria das escolas rompeu o trabalho, parou o trabalho de alfabetização de jovens e adultos. Se a gente pensar nas crianças, sim, eu acho que você sabe, né, e todos os educadores, nós sabemos que possibilitar a leitura, né, impulsionar a leitura, tanta criança que abre o livro e não sabe ler e fala, mãe, eu vou ler para você. E ela não lê a letra, mas ela lê a história. Então, acho que Mariane, sim. É verdade. E, Mariane, obrigada. Essa pergunta é bastante interessante, porque a alfabetização, ela muito bem conduzida também, né, pelo viés artístico, ela é aí uma ferramenta importante para a alfabetização, porque antes de escrever, né, a criança desenha,
né? Inclusive, lá os livros da Edith Derdick, elas podem comprovar, né? Os arte-educadores estão aí para comprovar o quanto que esse processo pode se dar, né, de forma muito prazerosa através da arte, que é esse projeto também que a Renata ela está incentivando ali, né, dentro do MAC. E me chamou bastante atenção, Renata, quando você disse que você conseguiu ampliar o acesso à reserva técnica, ao acervo. Então, nessa pandemia, eu queria te perguntar como que um pesquisador de vários estados, né, do Brasil pode ter acesso a esse acervo. O acervo do MAC está completamente disponível no site? Sim, o acervo do MAC está online. O que acontece, Patrícia, é que algumas obras não têm a fotografia. Mas se você jogar, por exemplo, Alfredo Volpi na lupazinha do acervo online e que está no site, vão aparecer as obras do Volpi para você saber a data, quais as obras do Volpi que o acervo tem. Ou se você jogar Veganelli, nós temos uma. Eu fui olhar para quando você me falou. Então, você vê a obra e vê o que o acervo tem. Muitas vezes, como são 10 mil obras, né? Algumas vezes você tem o nome da obra, a data, o tamanho, a técnica, mas não tem a foto. Aí, se for o caso, o pesquisador pode pedir para os documentalistas do MAC que vai enviar uma foto que não está em tão boa definição para estar disponível no site. Porque esse foi um critério do site. Só colocar no site o que estava com uma boa qualidade de imagem. Mas se você descobrir alguma obra lá que não está em fotografia e o documentalista tiver uma obra em baixa qualidade, se é o caso de um pesquisador, para ele saber, poder ver a obra, ele é atendido por meio do e-mail. Entendi. Renata, então, deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? Vou procurar ver aqui nos comentários também se vem chegando. O MAC ele tem projetos, né? Você diz que nele engloba outros museus, né? Como do Ipiranga, né? Tem ali o próprio MAC ali inserido no parque. Mas deixa eu te perguntar, o MAC ele tem outros projetos com outras instituições, sejam escolares, de custódia, de assistência social? Sim, a gente tem uma parceria com a Derdic, que é uma escola de crianças surdas, que é mantida, acho que é essa palavra, pela PUC, pelas alunas de fonoaudiologia e as profissionais de fono, que é muito próximo do museu. Não são só crianças, porque as pessoas, quando têm AVC ou algum comprometimento de isquemias, às vezes perdem, né, a fala. Então, a gente já recebeu os adultos afásicos, que se chama, né? A gente vai aprendendo com eles os termos. Fizemos um trabalho também com o Instituto da Criança, do HC, que é o Hospital das Clínicas, de crianças que têm doenças incuráveis. Então, a gente montou uma exposição das reproduções do MAC no espaço do museu, do hospital, e as bolsistas faziam atividade com as crianças enquanto elas estavam em tempo de espera, porque como são doenças raras, vem gente do Brasil inteiro, do interior também, e às vezes eles ficam muito tempo esperando a consulta, porque eles vêm de perua, todos de uma cidade, enfim. E nesse tempo a bolsista trabalhava com eles a partir das obras. Olha, vocês viram essas obras de autorretrato? Vamos fazer um autorretrato? E a Andréa Amaral tem um trabalho com profissionais de saúde que trabalham com pessoas com comprometimento intelectual. Então, a Andréa faz os ateliês com as profissionais de saúde, para que elas repliquem com essas crianças ou adolescentes que têm comprometimentos intelectuais. Então, a gente tem parceria, sim. E, Renata, você tem uma ligação muito forte, né, com a literatura, né? Você faz esse alinhavo muito bem com obras aí do acervo, mas como é que foi o seu processo também? Isso se deu também desde a infância? Quando que você decidiu que a arte era retomada
de um recomeço para você? Então, olha, é engraçado, porque, Patrícia, eu não gostava de ler e eu ficava brava, porque o meu pai é advogado e ele viajava, sei lá, para Brasília para resolver um caso, para o Rio de Janeiro, e eu esperava fervorosamente meu pai voltar com um presente. Qual era o presente? Livro. Eu ficava decepcionada, eu não gostava. Mas o meu pai punha os 3 filhos na cama e lia Monteiro Lobato para a gente. Eu não esqueço que eles eram encapados de celofane vermelho, a coleção inteira. Então teve esse alimento aí, mas eu não gostava. Eu gostava de desenhar. Eu desenhava muito, aí eles me puseram numa escola chamada Artelândia, e eu ficava copiando Van Goghs, pintando igual. A escola não era uma escola excelente, né? E na hora de fazer uma faculdade, a minha opção era única, era artes plásticas, porque era o que eu gostava de fazer. E era o que eu sabia fazer e me sentia capaz, porque eu não fui uma menina que estudava muito, então, e no começo eu não gostava de livros, né? E aí eu fui descobrindo que o livro me trazia um universo que eu não podia ter acesso, né? Tanto em nível de imagens, quanto em termos de textos. E aí foi acontecendo essa paixão aí maluca que demorou para aflorar, né? Mas que eu acho que meu pai já tinha alimentado ali com a teimosia dele de trazer livros de presente. Você foi, né, pelo viés de um outro tipo de leitura, né? Que é também as imagens, né? As obras de arte. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nós já estamos nos aproximando de 1h11 de live, né? Claro. Muito interessante. O tempo voa, né, Renata? E é gostoso contar, né? É O muito trabalho, porque bom. quando você conta, você revive, né? É gostoso. Bom, não tem mais perguntas, né? Você gostaria de fazer algum comentário final, Renata? O que eu acho de comentários final é que a gente precisa ter coragem, né, para experimentar. Eu tive medo, gaguejei, alguns vídeos eu não acho tão bons. Quando eu assisto, eu falo, ai, como eu falei devagar. Eu acho que na hora que pôs a Libras, eu ficava preocupada se a moça ia acompanhar depois, né? Porque você passa a gravação para a pessoa e ela faz a inserção da Libras. E depois eu perdi também. Acho que a gente precisa, no começo, ter essa coragem de experimentar, né? Experimentei lá o Dia das Sombras, eu fiquei tentando, e eu não tinha nenhuma experiência, então acho que a gente pode fazer, e funciona, sabe? Tem muita gente no Instagram, no Facebook. Eu não tinha noção, eu não usava essas coisas na minha vida, né? Eu, sinceramente, não sou uma pessoa que comeu um bolo, faz a foto e põe no Instagram, viajou, põe tudo no Instagram. Eu não sou assim. Mas eu percebo que isso funciona muito, que isso ajudou muito os museus a se manterem conectados com o público, né? E com todos os públicos, Patrícia, porque eu esqueci de falar, aquele vídeo na natureza morta, uma professora entrou em contato com o MAC, não para mim diretamente, porque ela não sabia meu e-mail, para agradecer, porque ela estava usando em sala de aula o vídeo e tinha saído os resultados incríveis. Então, a gente não tem ideia da dimensão de onde chega o que a gente faz. Chega muito mais longe. É impressionante. O curso de livro para criança que eu dou para professores teve 400 inscrições. Eu só tinha 30 vagas. E aí tinha gente de Lisboa, gente de Goiânia, tinha uma moça de Goiânia, uma moça do Rio. Então, é isso, a gente sai do muro do museu. Porque vamos pensar, né, que eu falei no começo, que cidades que tem museus, gente, no Brasil? Vamos contar? São poucas pessoas que têm acesso a museus no Brasil. Eles são muito centralizados nas capitais, e quando tem no interior também é pouco, é muito pouco. É muito importante, Renata, porque assim a gente precisa entender os museus que eles deixaram de ser apenas instituições, né, de salvaguarda e de um espaço físico, né? Eu acho que a pandemia ela ampliou essa função, né, do museu para que a gente entendesse ele para além do seu espaço físico.
além das paredes, Exatamente. né? E o quanto que as tecnologias elas ampliaram o público, as pessoas se conectaram, né? E eu acho que acredito que um caminho sem volta. E justamente por conta disso, eu quero também finalizar a minha fala, porque essas perdas, se por um lado a gente teve perdas, a gente teve recomeços e muito construtivos com as tecnologias. E esse nosso encontro não teria sido possível se a Ana Clara, que é responsável pelo setor de eventos aí da Universidade Católica Dom Bosco, que está aqui nos bastidores, que está dando, né? É como se fosse o sal, né? A gente não vê, mas ela está dando sabor para que tudo isso aconteça. Então fica aí o meu agradecimento, porque se a gente teve perdas nessa pandemia, em se tratando de ações educativas dentro do museu, a gente teve recomeços, uma retomada, e são esses profissionais que trabalham aí nos bastidores para que essa tecnologia, que a gente se reconecte aí com o Brasil todo que está vendo essa live, é possível. Então, ó, Ana, fica o meu especial agradecimento a você, viu? Obrigada, Ana, também agradeço. É fundamental, né? No MAC também a gente tem muita ajuda do pessoal da TI, vira e mexe, ou ai, socorro! E aí ali no Marco a gente muito. tem uma equipe também muito coesa, um ajudando o outro, até porque a pandemia, a gente teve que se redescobrir, né? Ir atrás de aplicativos, de tecnologia, de recursos, né? Então, acho que isso foi um grande crescimento para a nossa equipe aqui também. A dificuldade que vocês passaram aí também é a nossa. Então, eu encerro a minha fala. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, eu fico muito agradecida de estar participando. Espero outros convites aí do nosso sistema de museus, do Museu das Culturas Dom Bosco, do MAC. Fica a proposta aí para a gente estreitar ainda mais os laços entre os nossos acervos. E aí eu passo a palavra para os nossos. Eu passo a palavra aí para os nossos anfitriões. Douglas, só antes de você passar para o nosso encerramento oficial da 15ª Primavera dos Museus aqui de Mato Grosso do Sul, né, eu só queria deixar marcado aqui como estou encantado com a fala de vocês duas, com a paixão de vocês pela arte, pela literatura. E isso é tão, tão bonito, é motivante, né? A gente fica agradecido, né? Foi 1h30 se passou e a gente nem percebeu. Foi muito rápido. Eu quero mais convites como esse, eu adorei. Vamos fazer. Como a Renata falou, isso não tem volta mais. Ao mesmo tempo que nós estamos muito ansiosos de sentir o cheiro do livro, ou mesmo de tocar numa peça e de ter o contato presencial com os nossos públicos, essa virtualidade, essas atividades remotas, virtuais, elas vieram e não vão acabar mais, né? Tanto é que nós estamos recebendo a Renata aqui hoje conosco, né? Dificilmente nós teríamos o capital para pagar hospedagem, passagem aérea para os nossos convidados. Então, existe sim algumas limitações. O meu sinal hoje não está bom, eu posso cair a qualquer momento, como a gente estava, me machucar, me ralar aqui nessas quedas, pode acontecer, mas existe também esse lado tão, tão positivo de quebrar essas barreiras geográficas, né? Então, parabenizo, Renata, muito obrigado, né? Fiquei encantado com a sua fala. E Patrícia, né? Mais uma vez, obrigado. E vamos fazer outros convites, né? A gente é vizinho, Renato, nós somos vizinhos de museu. O Marco e o Museu das Culturas Dom Bosco, eles estão localizados dentro de um parque urbano, do Parque das Nações Indígenas. Então, nós estamos bem pertinho ali, né? Em vertentes do córrego Prosa diferente. A gente só tem um córrego que nos separa. Então, junto com outras instituições
do Sistema Estadual de Museus, a gente está aberto às novas ações, né? Não só durante as primaveras ou as semanas nacionais, mas ao longo do ano, né? É importante que, junto do sistema, junto da rede de educadores de museus, nós, profissionais que trabalhamos, né, nessas instituições, que são instituições de resistência também. Nós vivemos um momento difícil, pandêmico e político também. Não tem como não ser freiriano agora e não questionar, né, o desmonte da cultura pelo atual governo, né? Então, se nós não nos unirmos, não trabalharmos juntos, essa dificuldade vai ser ainda maior. Vai. Douglas, agora sim, meu amigo, é com você. Vou ativar meu som aqui, tudo bem? Eu coloquei um link no chat, eu pedi para a Ana, por favor, encaminhar lá nos comentários. Eu gostaria de aproveitar iniciando divulgando a nossa ação, né, que está aberta, é o Museus e Patrimônio Cultural, volume 2, né? Estamos aí no nosso segundo volume, né, Dirceu? O Dirceu participou também do primeiro volume, que foi mais regional. Essa chamada de artigos está aberta até 16 de dezembro e segue, Renato, até fica o convite para você, porque essa vai ser não operacional. A gente foi um pouco mais ambicioso dessa vez e conseguimos emplacar aí uma parceria para uma publicação internacional. Já Que temos bacana. alguns artigos confirmados de museus da América Latina, né? Então aceitamos submissão de artigos em língua portuguesa e também em língua espanhola, desde que tratem a temática como a temática museal. Então tem que ter educação em museus, ações realizadas em museus, né? O educativo de museus, como você bem apresentou aqui hoje, né? Então aproveito para fazer esse chamamento. E para adiantar uma boa notícia, né? Esse primeiro volume que organizamos em parceria com o Museu de Arqueologia da UFMS, né, e pelo Sistema Estadual de Museus e a Fundação de Cultura, nós conseguimos uma parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para viabilizar a impressão dos livros. Ele se encontra no meio virtual, né, e no formato e-book gratuitamente, e o livro físico, que todos gostamos aqui de livros físicos, né, ele pode ser adquirido no site da editora, né, sob demanda, porque não tínhamos tantos recursos. Mas conseguimos uma parceria muito bacana com o Tribunal de Justiça e apresentamos uma proposta desse Sistema Estadual de Museus junto com o MUARC e chegamos a um quantitativo de 1.000 exemplares que serão distribuídos em bibliotecas de escolas públicas e bibliotecas públicas espalhadas por todo o estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero me comprometer depois a tentar encaminhar um para você. Mandar um para o MAC. Com certeza, não é para o MAC, né? Fica aí o compromisso. Até a Mary, que nos assiste aqui no nosso chat, ela é do Sistema Estadual de Bibliotecas, ela está organizando para distribuir para as bibliotecas públicas de todo o estado. E ela já pediu o teu contato, inclusive, né? Que a Amélia ela organiza as atividades da área de livre leitura aqui pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Enfim, pessoal, vou fazer alguns agradecimentos aqui para fazer essa parte do encerramento, né, Dirceu? Então eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de ninguém, né? Porque se você esquece de alguém, Douglas, a gente esquece e a gente deixa eu só apanha, falar né? uma Pode coisa. falar. Vocês mandem essa chamada para o ICOM, porque o ICOM manda para todos os associados. Com certeza. É bacana. Pode deixar, vamos mandar assim, tá? Deixa eu pegar aqui, voltar para minha colinha aqui, mas eu vou encaminhar para o ICOM, sim. Eu já tinha encaminhado para alguns grupos de patrimônio cultural e de museus, né, de algumas pessoas que trabalham essa temática, mas vamos ali, né? Agradecer, então, novamente a organização desse evento agora de finalização, agradecer à Rede de Educadores de Museus, né, que organizou esse encontro, e o Museu das Culturas Dom Bosco, aqui, por meio do coordenador de ambos, o professor Dirceu, a nossa querida Patrícia Guena, né, arte educadora do Museu de Arte Contemporânea aqui de Mato Grosso do Sul, e Renato Santana, nossa convidada, que abrilhantou muito o encerramento dessa nossa semana da Primavera de Museus.
Primavera de Museus, contou com eventos que aconteceram aqui em Campo Grande e também em Maracaju e Corumbá. Então, quero aqui agradecer a participação de todos e todas que participaram direto ou indiretamente, mas principalmente das instituições que propuseram ações. Então, fora, logicamente, o Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul e a Rede de Educadores de Museus de Mato Grosso do Sul, o Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul e Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, o Museu da Imagem do Som de Mato Grosso do Sul, o MIS, o Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, o Marco, o Museu de Arte Urbana de Campo Grande, o MUAL, nosso novo museu, o Museu Ana Tereza Lima Alves, em Maracaju, Mato Grosso do Sul, Museu José Antônio Pereira e a Sectura, aqui da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Museu de Arqueologia do nosso querido FMS, e o Museu das Culturas Dom Bosco, né, da nossa querida UCDB, Casa da Ciência e Cultura de Campo Grande, da UFMS, e a Casa Dr. Gabi, Espaço de Memória do município de Corumbá, que teve uma ampla ação, inclusive está acontecendo uma live ao mesmo tempo agora lá em Corumbá. Para fechar com chave de ouro, né, como eu havia falado para vocês nos bastidores, recebemos uma comunicação que me deixou muito feliz, que eu recebi um contato hoje do Eriton Oliveira, que é o novo responsável pelo Museu de Arte Pantaneira de Aquidauana. Então, o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul conhece, a Renata não sei se conhece, mas o Museu de Arte Pantaneira de Aquidauana será reativado. Então, estamos muito felizes com essa boa notícia. São novos museus surgindo, novas ações surgindo, né, Patrícia? E novas pessoas, sangue novo, né, vamos dizer assim, né, oxigenando esse setor. Agradecer a todos pela união, né, que tivemos nesse período, nessa semana aí, que os nossos eventos online estão acontecendo justamente desta forma, né, onde a gente tenta fazer o menos é mais, fazendo menos ações individuais, mas mais ações de forma coletiva, né? E aí, com isso, nós conseguimos participar das ações dos colegas e conseguimos tocar várias ações relevantes. Muito obrigado a todos e todas por mais essa primavera. Obrigada.